Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta feita em um dos comentários de um vídeo que eu publiquei algumas semanas atrás, que é e como é calculado o FFO. Hã? O FFO vem do inglês e é uma sigla que significa Funds from Operations, que significa basicamente o fluxo de caixa operacional dentro de um fundo imobiliário. Na ponta, isso quer dizer os aluguéis que o fundo recebe mensalmente sobre os seus imóveis. Uma fórmula simplificada do FFO seria o lucro líquido mais a amortização mais a depreciação menos o ganho de capital na venda de imóveis. Por desconsiderar os ganhos de capital com a venda de imóveis e as entradas de caixa que são únicas, o FFO pode ser interpretado como aquela receita recorrente do fundo imobiliário. Então, aquilo que é a base da sua remuneração e que vai constituir, no final do dia, aquilo que é o grosso da distribuição de rendimentos do fundo. O FFO é muito importante de ser observado em um fundo imobiliário, até mais do que o próprio dividend yield, porque no longo prazo, mesmo que o fundo tenha pontualmente algumas entradas de caixas únicas, alguns ganhos de capital com venda de ativos, no fundo, a base da sua rentabilidade, a base daquilo que vai ser distribuído como rendimentos, deve ser a sua receita recorrente, que é aquilo que traz um dividendo mais sustentável no longo prazo. Então, mesmo que o dividend yield possa ser superior ao FFO, afinal, ele pode ser constituído não só da receita recorrente de aluguéis, mas também de uma distribuição de lucros que o fundo tenha realizado, no longo prazo, esse dividend yield ele tende a convergir com aquilo que é a receita recorrente, a base, o FFO que o fundo possui. Então, se um dividend yield, por exemplo, de um fundo, ele é superior àquilo que o fundo recebe como receita recorrente, naturalmente, em algum momento, esse dividend yield deve cair. E se o investidor acompanha esses dados, isso não vai pegar ele de surpresa, e assim você consegue se preparar e ver se aquele nível de receita recorrente é sustentável e vale a pena para você como um nível de remuneração. E aí, o que vier acima disso, claro, é um lucro a mais. É melhor do que comprar um fundo pelo dividend yield, que pode cair eventualmente, e aí você pega de surpresa com uma rentabilidade inferior àquilo que você esperava do ativo. Agora, que entendemos o conceito, vou mostrar na prática como a gente pode observar o FFO dentro do relatório gerencial, por exemplo, do fundo TEP11. Vamos lá. Então, entrando aqui no site do Clube FI, vou pesquisar o fundo TEP11 e vou aqui na aba de comunicados para achar o relatório gerencial mais recente. Foi publicado no dia 8 de maio e é o relatório referente ao mês de abril. Então, descendo aqui um pouco no relatório, a gente chega aqui na demonstração de resultado do fundo. Então, a DRE aqui do período, onde a gente vê diversas linhas do resultado do fundo, principalmente aqui, começando pela receita. E onde a gente tem a receita de locação, que é de 52 centavos por cota no mês. Isso aqui é o que a gente tem seria mais próximo do FFO do fundo, que é a receita de locação, então ignorando aqui receita financeira e outras receitas que o fundo pode ter recebido no período. E a gente vê aqui o resultado que o fundo teve no mês, então seriam as receitas totais, menos aqui as despesas do fundo, seria um total de 49 centavos. Mas o fundo distribuiu no mês R$ 1,05. Como ele distribuiu esse valor se ele só apurou de resultado 49 centavos? Aqui a gente consegue ver nessas linhas de resultado como que isso aconteceu. Então o fundo distribuiu R$ 1,05. Aqui eu vou abrir um Excelzinho para ficar mais fácil essa conta. Então o fundo distribuiu R$ 1,05. Mas ele gerou 49 centavos de resultado no mês. Então se a gente pegar o que o fundo distribuiu menos o que ele gerou, a gente vê que tem 56 centavos que vieram de outro lugar que não das operações do fluxo de caixa do fundo naquele mês. Isso vai vir daquela reserva de resultados acumulados e não distribuídos do fundo, que estava em R$ 2,03 até então. Então, R$ 2,03. Se a gente pegar essa reserva de R$ 2,03 e tirar dela esses 56 centavos que estavam faltando para compor o dividendo distribuído referente ao mês de abril, a gente vai ter R$ 1,47, que é justamente o que a gente vê que sobrou aqui na reserva de resultado acumulado e não distribuído final, ou seja, depois que o fundo distribuiu os dividendos de abril, sobrou isso aqui na reserva. Ou seja, o dividend yield do fundo naquele mês, ele foi formado pelo resultado que o fundo gerou, pela sua receita recorrente, mais uma distribuição de lucros que estava acumulada e não tinha sido distribuída. Então, o dividend yield foi sim superior ao que o fundo de fato gerou de receita recorrente. E é o que aconteceu aqui no fundo. E se a gente subir um pouco, isso já está muito bem explicado pela gestão do fundo já há alguns meses, onde a gente pode ver que o fundo vinha distribuindo um resultado ali em torno de 64 centavos por mês, mais ou menos, e a partir de março teve uma elevação nesse nível, que deve continuar aí gradualmente superior até o mês de julho, onde vai voltar a se normalizar esse nível de rendimentos um pouco mais próximo à receita recorrente do fundo. Então,
Acompanhando isso e olhando o nível de receita recorrente do fundo, a receita de aluguéis, de fato a receita imobiliária, a gente vê que é natural que o fundo volte a distribuir um resultado um pouco menor. Afinal, esse valor aqui de R$1, R$1,05, R$1,18 por mês é formado também por uma distribuição de lucros de ganho de capital com a venda de um imóvel que o fundo recebeu e está distribuindo. Então o FFO não inclui esses valores que são entradas de caixa únicas, que são ganhos de capital que vão ser distribuídos por um período e logo vão se esgotar. Então aqui a gente consegue acompanhar não só pela boa comunicação da gestão de explicitar isso aqui em forma de gráfico, mostrando qual é a projeção de distribuição de rendimentos, mas também olhando a DRE do fundo, pela receita imobiliária que o fundo gera aqui mensalmente, a gente consegue ter uma ideia de qual que é o nível de equilíbrio, o nível sustentável de distribuição de rendimentos desse fundo. Então esse é o FFO, essa é a nossa receita recorrente imobiliária dos fundos, que vem sendo trazida nas DREs e também nas planilhas de fundamentos dos fundos imobiliários, e você consegue encontrar essas informações facilmente dentro do Clube FI, onde a gente concentra todas as comunicações que o fundo faz com seus investidores. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão para um próximo tema, podem deixar aqui nos comentários. Até a próxima!